No começo da década de 60, em todo o mundo, vários movimentos de libertação iniciam a luta pela autodeterminação ou até pela independência. Angola é um dos palcos desta luta. Estamos em 1961. A União das Populações de Angola, mais tarde FNLA, desencadeia um ataque violento contra a população branca e negra na região norte da província portuguesa. Os ativistas da UPA reclamam o direito ao que dizem ser a sua terra. Na metrópole, o governo é confrontado com a falta de meios militares em Angola. Salazar decide então enviar mais tropas para controlar a revolta. A primeira luta é contra o tempo. O presidente do Conselho pede que se avance rapidamente e em força. A chegada das primeiras tropas acalma a população nas cidades, mas, a norte, a situação continua fora de controle. A guerra para defender pessoas e bens começa por não ter os efeitos desejados. O maior obstáculo é o terreno, como ficou patente na Operação Pedra Verde. Os comandos militares percebem que, para combater uma guerrilha, o soldado tinha que se adaptar ao clima, à selva e aos rigores da picada, fatores que jogavam a favor do inimigo. Logo nos primeiros dias, após os primeiros ataques que houve, que todos, enfim, ou que alguns desse tempo têm presente, houve indivíduos civis que escreveram cartas ao comandante-chefe, digamos, na altura, não, e ao chefe de Estado-Maior do Exército de Câmara Pina, General Câmara Pina, na altura, a dizer: nós precisamos aqui, naquelas primeiras aflições, a tropa estava lá a desembarcar de caqui amarelo, as primeiras companhias, que foram imediatamente daqui, e diziam: precisamos aqui de uma tropa tipo comandos. Este nome apareceu logo. Isto é uma carta datada logo de 1961, após os primeiros acontecimentos. E fizeram-se duas tentativas. Há uma primeira que a ideia era constituir uma quarta força, portanto, recrutar gente voluntária e dar-lhe uma preparação especial nos 3 ramos das Forças Armadas, portanto, na Marinha, no Exército e na Força Aérea, e constituir uma unidade que seria uma quarta força, como se chamou então, que poderia, eventualmente, ser mais preparada para o tipo de conflito que tínhamos ali. O exército português é colocado perante a necessidade de criar forças específicas para combater os movimentos independentistas no seu terreno. Percebe-se que a guerra não pode ser ganha com tropas regulares, mas sim com uma infantaria de assalto capaz de realizar operações irregulares e de contra-guerrilha suficientemente treinada para penetrar nos esconderijos e nas bases do inimigo. Zemba, norte de Angola, 25 de junho de 1962. São constituídos os primeiros 2 grupos daqueles que haveriam de ser os antecessores dos comandos. Para a preparação destes grupos, foi criado um centro de instrução especial de contra-guerrilha a funcionar ao nível da região militar de Angola. Este centro de instrução 21, comandado pelo capitão de infantaria Jasmin de Freitas, funcionava junto do batalhão de caçadores 280, em Noki, liderado pelo tenente-coronel Almeida Nave. O CI-21 era apoiado pela Companhia de Caçadores Especiais 365, Corsários, que chegou a ser comandada pelo capitão de infantaria Jaime Neves. O primeiro instrutor do CI-21 foi o italiano Dante Vacchi. Na altura era jornalista, repórter fotográfico que trabalhava para o Parrimates, mas fora sargento da Legião Estrangeira, com experiências na Argélia e na Indochina. Concluído esse curso, os 2 grupos, comandados pelos alferes milicianos Miguel Antão e Vieira Pereira, receberam um cartão que os certificava enquanto comandos. Foram reconhecidos em cerimónia pelo ajudante de campo do general Venâncio Deslandes, mas, no quartel-general, não constavam em documentos oficiais. Entretanto, apareceu em Angola um jornalista do Parrimates, seu nome Dante Vacchi, e uma jornalista, Anne Gauss, foram lá fazer uma cobertura
fotográfica e para fazer uma reportagem para o Paris-Match, que depois chegou a ser publicado. Esse homem terá feito alguns comentários, ele afirmava ter uma grande experiência de guerra porque tinha vivido alguns conflitos. Nunca cheguei a perceber muito bem se todos como jornalista ou alguns como combatente. Ele também não era muito claro nisso. E fez alguns comentários sobre a forma como ele entendia que as forças portuguesas deviam ser empenhadas naquele tipo de guerra. E esse homem orientava a instrução, mas havia ali em tudo isto um certo espírito, digamos, de mercenário, porque prometia, se vocês fizerem bem a guerra e tal, depois isto é uma coisa breve, trabalhamos só de helicóptero. Mas realmente ensinou algumas coisas a que nós, as pessoas, não estavam habituadas. Coisas que ele tinha visto os outros fazerem e que transmitia. Portanto, não se pode dizer que fosse um instrutor, mas era um assessor, um indivíduo que, como hoje se diz, realmente dava umas dicas, digamos, sobre o assunto. Arranjou realmente um grupo especial, atuou, finalmente o comando de batalhão, como é lógico, deu conhecimento ao quartel-general. O quartel-general é convencido de que isso pudesse fazer noutros batalhões. E então aparece Zemba, o primeiro centro de instrução, que aparece com o nome de Centro de Instrução Especial contra a Guerrilha. E esse Tantvaki estava como um homem nomeado porque tinha tido alguma experiência, ou tinha experiência, pelo menos ele dizia que tinha, experiência de combate de comandos. Era um homem baixo, magro, cima loirado, era um tipo assim de fraca figura, não tinha figura, não era forte, não era. Era uma pessoa, até, quer dizer, fisicamente não era homem forte. Eu lembro-me que numa altura tivemos uma visita de uns generais, do Luanda, né, da região militar, e alguns oficiais de Estado-Maior, e ele arranjou com um grupo que ele tinha, que era de confiança, que era um grupo que ele já conhecia há muitos anos, que ele já conhecia há muito tempo, né, já do anterior, há alguns meses. Ele, com esse grupo, ele arranjou uma demonstração para os generais. Nessa demonstração havia um tipo que tinha sido guarda-redes, que dava uns saltos no ar e disparava contra uns balões, e depois tinha mandado derramar em cima da água petróleo, e depois aparecia um com um lança-chamas e mandava uma furada do lança-chamas, o petróleo ficava a arder. Enfim, impressionou os nossos generais e o nosso oficial de Estado-Maior, que eram pessoas facilmente impressionáveis nestas coisas. As necessidades da guerra levam à abertura de mais 2 centros de instrução, agora na Kibala Norte, o CI-16 e o CI-25. É ministrada a instrução prática e intensiva de contra-guerrilha. A seleção do pessoal é feita pelo quartel-general para garantir que o curso conta com os melhores militares dos 6 batalhões que estavam na área operacional. As exigências de admissão eram severas para a época. Os instruendos, voluntários ou impostos, tinham de saber ler e escrever, possuir resistência física e psíquica, se possível saber nadar. Não era permitido barba ou patilhas e o cabelo tinha de estar curto. A disciplina, rígida, incluía censura da correspondência. O grupo de instrutores é liderado pelos capitães de artilharia Santos e Castro e Ribeiro de Oliveira e inclui sargentos e praças. Depois, mais tarde, pensou-se em constituir uma unidade de presidiários, digamos, a recrutar entre indivíduos presos nas prisões. Evidentemente há uma instrução especial e com algum tipo de promessas no caso do seu comportamento ser bom na guerra, e a unidade chegou a fazer-se em termos de papel. E então, como os tais comandos de Zemba do CI-21 tinham efetivamente dado um resultado melhor, porque os próprios batalhões que iam daqui formados, digamos, rapidamente, como se entende, à pressa para corresponder à presença de tropa, os próprios comandantes, e há vários documentos sobre isso, se queixavam que a tropa não estava bem preparada, digamos, para aquela guerra, resolvem fazer um novo centro de instrução. E então escolhem militares que tivessem dado provas. Um deles era capitão, prestes a ser promovido a major, mas ainda como capitão, Santos e Castro. Nós entendemos que é o comando número 1. Nós chamávamos Monsieur Gilbert, porque ele realmente era um indivíduo
gostava muito tudo quanto fosse francês, quer dizer, era um romântico. Os cigarros que fumava eram o Gitanes, portanto, ele gostava de tudo que fosse francês. Todo o espírito informa, ele tinha uma ideia, realmente, e quando diz, olha, é preciso fazer uma tropa especial para não sei o quê, enfim, para responder aqui a esta guerra. O Donne-moi ma chance é uma coisa que toda a gente gosta de ter, a sua oportunidade. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore, par ton silence, tu parais la plus forte, mais tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Donne-moi ma chance, allons fais un effort, les apparences sont contre moi encore, mais je te jure que ce n'est rien, je ne veux pas. Cada dos primeiros grupos era constituído por 5 equipas. A de comando, com um oficial, um radiotelegrafista, um enfermeiro e 2 atiradores, mais 3 equipas, com um sargento e 4 atiradores, e a equipa de apoio, com um sargento, um apontador, um municiador de lança-foguetes e 2 atiradores. Estas equipas, de 5 elementos, viriam a sofrer alterações, mas a formação de 5 manteve-se até ao fim da guerra. O primeiro curso de comandos fica assim registado no período de 30 de junho a 3 de outubro de 1963, no CI-16. Os instruendos vinham das regiões militares de Angola e Moçambique. O segundo curso acontece no ano seguinte. É ministrado pelo CI-25 entre 5 de fevereiro e 10 de maio de 1964. Depois desta fatigante aula de aplicação militar, quero desejar aos meus pais, mana, noiva e restante família um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Adeus e até o meu regresso. Atenção Lisboa, aqui fala o Chum. Aproveito a presença da RTP aqui para falar ao meu irmão e os amigos, desejando-vos a todos festas felizes e um Natal muito alegre. Até as minhas férias. Adeus. Atenção, Fermel de Basto. Vai falar Fernando Barbosa. Para a minha mãe, toda a família e as restantes pessoas amigas. Desejo um Natal feliz e um ano novo muito próspero. Adeus. Atenção, Barrancos, fala Furriel Escoval. Para meus pais e irmãs, para a minha querida, um abraço muito forte e um Feliz Natal e Ano Novo. Até à próxima. A educação física e a ordem unida são instruções essenciais para a formação de um bom combatente. Um homem, em circunstâncias de perigo, pode eventualmente não ter tempo para pensar, limitando-se a agir por instinto. Ora, o instinto mais forte do homem é o da conservação, e este dita por vezes as reações mais imprevisíveis que podem ir desde o heroísmo até à cobardia. O soldado, porém, tem de ser treinado a não se deixar dominar por esse instinto. A instrução visa, pois, tornar o soldado apto a resolver as situações de perigo com calma e eficácia, para isso contribuindo em muito a criação de reflexos automatizados que advêm da repetição sistemática de determinados procedimentos. Em 1961, coincidindo praticamente com o início das atividades terroristas, a prática do tiro reflexo, mais vulgarmente designado por instintivo, começou a ser difundida na instrução a quase todas as Forças Armadas, favorecendo-as com o elevado rendimento que permitia alcançar em situações imprevistas. Este grupo de oficiais deseja aos seus camaradas presentemente na metrópole e que pertenceram a esta unidade, Centro de Instrução de Comandos, as maiores felicidades, um Natal feliz e um ano novo que lhes traga as melhores realizações, quer no campo profissional, quer no campo pessoal. Desejamos também às nossas famílias que nos estejam a ver
E noivas, que tiverem noivas na metrópole, aquilo que desejamos aos nossos camaradas e que em breve, o mais breve que for possível e conforme os condicionamentos da nossa missão permitirem, no gozo de uma licença, os possamos ir abraçar. Fez então o CI25 e durante o CI25 é que se começou a fazer a legislação, fez a proposta do crachá, fez a proposta das boinas vermelhas, até por isso a nossa pista na Quibala se chamava o aeroporto Boinas Rubras. Porque, como sabes, os crachás têm que obedecer à heráldica e o esquema que nós idealizámos no princípio no Zemba ainda mantinha aquela ideia de nós podermos ser lançados de paraquedas. Esse primeiro crachá, como sabem, tinha o Audaces Fortuna Juvat, portanto escrito, digamos, em latim. Tinha um capacete que conhecem, portanto, lembrava um capacete alemão da Segunda Grande Guerra. Uma folha de louro, e louro, sim, vitória, glória e tal, portanto essa era a única coisa, digamos, com a qual se concordava, e depois um alfange, uma cimitarra. Portanto foi o primeiro crachá que apareceu, nem sei quem é que o fez, se calhar, não sei se foi talvez por inspiração do Dante Facchi ou por, não sei. Quer dizer, no fundo tinha pouco simbolismo, não tinha simbolismo assim especial, era uma katana ou uma faca, uma espada curva. Este segundo foi baseado num desenho do próprio Santos e Castro, acabou por ser alterado pela esposa do general Camarapina, então chefe de Estado-Maior, que fez o favor ainda de bordar o primeiro, com aquelas coisas, tal como o da boina. O da boina praticamente ficou como o Santos e Castro o tinha desenhado. A boina vermelha aparece primeiro em Moçambique, com os grupos de Moçambique. Foi o general Carrasco que ultrapassando tudo e todos, concedeu a boina vermelha aos comandos. E a boina, não, assim como nasceu em Moçambique, morreu, digamos, também com aqueles grupos que tiveram formação na Macha. E então eles passaram a usar uma boina vermelha que foi um vermelho vivo. De tal modo, e apareceram, quando vieram de licença, em Lisboa, em pleno Rocio, a primeira vez, quer dizer, de boinas vermelhas. E então eles, importantíssimos comandos, e então eles atavam à pancada com as pessoas que lhes chamavam esse palavrão, às cabeças vermelhas, não é? A partir de maio de 1964, a formação de comandos entra numa nova fase. Em Belo Horizonte, num aquartelamento abandonado pelos paraquedistas, passa a funcionar o Centro de Instrução de Comandos. Os cursos duram 3 meses, num total de 1000 horas, a uma média de 10 horas por dia. É aqui que são formadas a primeira e a segunda companhias. Um ano mais tarde, em 65, é criado o Centro de Instrução, ao abrigo do Decreto-Lei nº 46.410, de 29 de junho de 1965. Este centro formou comandos até ao fim da Guerra do Ultramar. As companhias destinavam-se às regiões militares de Angola e de Moçambique. Só em Angola, desde 1965 e até ao fim do conflito, atuaram 25 companhias de comandos. O suor derramado na instrução é sangue que se poupa no combate.
absolutamente imprescindível que a instrução seja mais dura que a campanha, para que, uma vez lá, o combatente já robustecido por uma vida austera e de sacrifícios durante a sua preparação, não sinta diferença e, deste modo, o seu moral, mais ainda que o seu físico, não quebre. Estes militares conseguiram superar-se a si próprios. O seu esforço não será recompensado materialmente, a não ser por uma placa simbólica que sintetiza o apreço pelo seu valor. Procurámos fazer uma primeira companhia que não chegou à nossa ideia dos 5 pelotões, porque a base foi o 5. Era uma técnica baseada, digamos, em testes e na formação de pequenos grupos, na formação sociológica de pequenos grupos. Começava por juntar 2 homens a 2, portanto, depois esses conjuntos de 2 conjuntos de 2, e tínhamos 4, e cada conjunto destes 4 é que ia escolher, digamos, o seu chefe, e era o sargento. Esses 4 sargentos da equipa é que iam escolher, dos diferentes oficiais, iam escolher o oficial. Depois, outro ponto importante era a formação das companhias. Como é que chegávamos a uma companhia? Os cursos tinham uma fase individual, uma fase de equipa, uma fase do grupo. Depois tinha uma fase operacional. Tinha a ação psicológica que estava presente ao longo de todo o curso. Quer dizer, a equipa era constituída de uma maneira tal que cimentava laços de amizade, de camaradagem, de entrega, de motivação, de disponibilidade de uns para os outros, criava um tal espírito de corpo que esta equipa era de facto o cimento do grupo, sendo depois o grupo o cimento da companhia. Levando o homem a pensar que ele tinha que ser o melhor combatente, porque quanto melhor combatente fosse, maior facilidade tinha de abater o inimigo e salvaguardar-se a si e à sua tropa. Portanto, uma apurada técnica de instrução, a melhor possível, baseada nos métodos de instrução, baseada no exemplo. Portanto, os instrutores todos têm que ser indivíduos, efetivamente, em termos éticos, em termos morais, em termos técnicos, e a ideia era essa. Tínhamos até um tal panfleto que nós dizíamos: não é a força bruta, o miolo é que importa. Quer dizer, o indivíduo tem que ser inteligente. Quer dizer, o curso de comandos dá a cada um as possibilidades de sobreviver, de combater e saber lidar com o perigo, com o medo, com o inimigo, e ter para trás dele, saber que há um grupo que o apoia, que está com ele e que não o deixa. A instrução era dura e permitia que fossem selecionados apenas os mais fortes do ponto de vista físico e psíquico. O curso assentava em 2 vertentes: uma elevada preparação em técnicas de combate e uma sólida resistência psicológica. Desta formação saíam tropas autodisciplinadas, eficazes e competentes, com a particularidade única em Portugal de terem nascido na guerra para fazer a guerra. Os candidatos a comando eram levados a testar as suas capacidades até ao limite da resistência, no extremo do desalento, da fadiga física e psicológica. Assim se apurava o domínio da vontade, arma poderosa para enfrentar o risco e o combate. Um comando é dono da vontade de vencer, e isso faz a diferença no campo de batalha. Para além da prática deste tiro, conveniente para determinadas situações de emergência, a guerra atual obriga a um treino intensivo do tiro de pontaria, pois ainda este continua a ser necessário em grande parte das situações de combate, não só pelos efeitos mais eficazes a que conduz normalmente, como também pela maior economia de munições e efeito psicológico que proporciona. O evoluir da guerra comprova a eficácia destas tropas, capazes de se autossustentarem e de operar durante longos períodos. Estas vantagens para o exército português consolidariam a aposta nos comandos. Foi o culminar de uma caminhada árdua, iniciada com a formação da 1ª e 2ª Companhias, em Angola, em setembro de 1964. A primeira,
comandada pelo capitão Albuquerque Gonçalves, recebeu o guião em 5 de fevereiro de 65. A segunda seguiu para Moçambique, comandada pelo capitão Jaime Neves. Haver uma companhia de comandos que estava sem comando, e eu ter o curso de comandos, e o comando de Santos e Castro, que me conhecia, ou que me conheceu na altura, ter convidado para isso. E eu aceitei e comandei então a primeira companhia de comandos. O soldado português bem merece da pátria o que apenas exige: compreensão e respeito. Numa primeira fase de suboperação, agitadores vindos da Zâmbia começam a entrar clandestinamente em Angola e a percorrer dispersas populações de uma área conhecida pela sua baixa densidade populacional. Os mais fracos deixam-se influenciar pelas sedutoras promessas dos guardas avançados dos grupos terroristas organizados na Zâmbia e apoiados pelos dirigentes desse país, dominado pela influência da China comunista. A especificidade da Guerra do Ultramar levou a uma outra inovação em 1969. Foi criado o agrupamento Siroco, pelo tenente-coronel Gilberto Santos e Castro. As operações helitransportadas de contra-guerrilha, lançadas pelo agrupamento, caracterizavam-se por uma mestria tática nunca vista e pelos meios aéreos postos à disposição. O coronel Santos e Castro tinha uma companhia normalmente empenhada no chão, a fazer a busca. Tinha uma companhia reserva para colocar se fosse necessário. E tinha ainda uma outra companhia, que era uma companhia que estava em alerta a 1 minuto, quer dizer, os grupos, pequenos grupos, saturavam uma zona, procurando contacto com o inimigo, e depois de se conseguir esse contacto, procurava-se pelo reposicionamento rápido de tropas no chão por helicóptero. Criava-se ao inimigo durante um período que é 3 meses, os Sirocos demoravam a 3 meses, criava-se ao inimigo uma instabilidade tal que o inimigo acabou por se recolher às suas bases recuadas. O efeito surpresa e a rapidez dos hélices resultou numa tática brilhante e de elevada rentabilidade para as companhias de comandos. Em poucos anos, o MPLA foi desmembrado nos seus redutos do leste de Angola. De todos os movimentos independentistas que Portugal enfrenta nos territórios ultramarinos, o PAIGC é o mais moralizado e bem armado. A razão está no forte apoio que recebe da Guiné-Conakry e do Senegal, onde instala algumas das principais bases. É a partir destes territórios que a guerrilha lança intensos ataques contra os aquartelamentos das tropas portuguesas. A geografia ajuda. O cenário, que combina vários rios com selva, oculta o inimigo
e cria grandes dificuldades no combate. É por isso que eu fui para o comando. Abandonei o carro. Por essa coisa, esse ato de vingar-me assim, eu pedi uma transferência para Bissau. Cheguei em Bissau, fui visitar um colega meu que está no comando, chamado Tomás e Abdulai. Fui visitá-los onde estão. Logo o Alfer Saraiva simpatizou comigo e convidou-me. Eu disse, agora é melhor ir ali, deixar o carro, porque no carro a gente podia vingar de qualquer maneira, não é? Eu aqui, com a arma na mão, moro com a arma na mão, do que estar assim a esmola, como rebentamina. Dezembro de 1963. Regressados de um estágio no Centro de Instrução 16, em Angola, um grupo de militares organiza um curso para praças voluntários do Batalhão de Caçadores 490 e da Companhia de Caçadores 510. O objetivo é constituir um grupo de comandos. A companhia demora cerca de um mês a preparar. A 15 de janeiro de 64, inicia a participação na Operação Tridente, na ilha de Como. O grupo é comandado pelo alferes miliciano Maurício Saraiva, mais tarde instrutor do curso de comandos e comandante da 9ª Companhia, enviada de Lamego para Porto Amélia, em Moçambique. Eu estava no grupo de Saraiva, chamado Grupo Fantasmas. Fizeram essa guerra na Como, ainda não era comandos. Era gente que estava preparada para ser comando. E depois eles vieram para lá que nós juntamos e tiramos curso de comando. O Marcelino da Mata também já tinha o seu pequeno grupo, e a companhia do João Bacar de Jaló, também uma companhia já totalmente africana. Penso que terminou a sua formação já comigo na Guiné. A companhia do João Bacar de Jaló, no tempo do brigadeiro António Spínola, era reserva do comandante-chefe e, portanto, havia, digamos que, uma certa tradição comando que não nasceu com o Batalhão de Comandos da Guiné. Numa companhia de comandos havia pessoal que era de tudo, não é? Portanto, havia na luz, havia pessoal que era mandingas, havia flupe, havia companhias que tinham mais fulas, outras companhias que tinham mais mandingas, outras companhias que tinham mais balantas, havia assim, pelotões também, assim, mas de qualquer maneira havia de tudo. Forma-se na colónia ultramarina da Guiné, em julho de 1964, o primeiro Centro de Instrução de Comandos e acolhe o primeiro curso, em Bra, a 24 de agosto. Para comandante do centro é nomeado o Major de Infantaria Correia Diniz, cargo que acumula com o de segundo comandante do Batalhão de Caçadores 600. O Centro de Instrução é extinto em 1966, fim do terceiro curso, depois de terminada a comissão dos seus elementos e a chegada da 3ª Companhia de Lamego. Foi lançado o slogan por uma Guiné melhor e começou-se a pensar na criação da Força Africana. A Força Africana assentava nas milícias, foi montado e criado o Comando-Geral das Milícias. Era a partir dessas companhias de milícias que no futuro haveriam de se transformar em companhias e batalhões, mas era necessário formar quadros, quer oficiais, quer sargentos, para fazer o enquadramento. E foi assim que começou, naqueles 2 anos logo, a falar-se da necessidade de se criar uma unidade que se constituísse também como um centro de instrução. Em 11 de fevereiro de 1970, decorreram no estádio Sarmento Rodrigues, em Bissau, as cerimónias de graduação de novos quadros naturais da província e juramento de bandeira da 1ª Companhia de Comandos da Guiné, sob a presidência do Governador-Comandante-Chefe. Foram graduados em Furiel 22 primeiros cabos. Em segundos sargentos, com vista à próxima graduação em alferes, 3 primeiros cabos. No posto de alferes, um Furiel miliciano. No posto de tenente, com vista à próxima promoção em capitão, um Furiel miliciano e um comandante de milícia. Em 1968, com a chegada do recém-promovido a Major Almeida Bruno, começa a ganhar forma a ideia de criar o Batalhão de Comandos da Guiné. O projeto concretiza-se em julho de 69, fica à ordem do general-chefe António de Spínola e passa a integrar todas as companhias de comandos do Comando Territorial Independente da Guiné. Assim, são formadas em Fá, Mandinga, Oio, as 1ª,
2ª e 3ª Companhias de Comandos Africanos. Em 1972, passam a batalhão e atuam sem interrupção até agosto de 1974. Na Guiné fui, de início, nomeado segundo comandante do Batalhão de Comandos da Guiné, que estava em formação, e ao fim de um ano fui nomeado para comandante do Batalhão de Comandos, porque o então Major Bruno, que comandava anteriormente, tinha acabado a comissão e regressou à então metrópole. O Batalhão de Comandos da Guiné era composto essencialmente por 3 companhias de comandos africanos. O Batalhão de Comandos da Guiné tinha na altura, era a boina castanha. Eu vi algumas boinas camufladas, não sei quem é que levou a boina camuflada, se foi grupos, ou coisa. Com certo pormenor até, pode-se apreciar a cuidadosa atenção posta em todos os preparativos, de modo a que na ação o comportamento de cada homem tenha elevado grau de eficiência. Desde a camuflagem do rosto, para anular o brilho da pele e os traços normais que o tornam referenciável no meio da folhagem, até a eliminação do ruído de quaisquer peças soltas do equipamento possam produzir durante a marcha, tudo é motivo de atenção. À medida que o objetivo vai estando mais próximo, maiores são as preocupações não só em segurança como na manutenção da surpresa. Ainda que se tenha de progredir cada vez mais devagar, evita-se quanto possível provocar todo o barulho denunciador da aproximação das tropas. No momento preciso, a cautela dá lugar ao ímpeto irresistível do assalto. Movendo-se alternadamente, protegidos uns pelo fogo dos outros, os comandos correm agora para o acampamento a fim de aproveitarem o efeito da surpresa conseguido pela progressão silenciosa. Tal como entraram, também é rapidamente que abandonam o objetivo depois de cumprida integralmente a missão. Algumas vezes o inimigo afugentado do local e sabendo que as nossas tropas lá se encontram, regulam os tiros das suas armas pesadas para a zona onde até há pouco tiveram o seu refúgio. A pronta retirada torna infrutífera esta reação. Eu recordo-me mais ou menos de todas elas, de todas as operações. É evidente que a que me ficou mais na retina foi aquela em que fiquei ferido, em que fui ferido. Dá-se uma bazucada, atiraram 3 bazucadas, à terceira acertaram. Fiquei com o braço pendurado, o moço que atrás de mim morreu. Por exemplo, posso contar que no dia de chegada da minha companhia a Teixeira Pinto, ainda dentro da LDM, vi passar por cima da LDM uma série de helicópteros,
ouvi ao longe tiros de artilharia, passado um bocado passaram os Fiats por cima de nós, ouvi bombardeamento dos Fiats e depois disseram, quando cheguei a Teixeira Pinto e perguntei, era uma operação na Cauboiana que estava a ser desenrolada por um batalhão, mais uma companhia de artilharia, mais comandos, mais paras, mais fusos, e só assim é que se faziam operações na Cauboiana. Estavam lá não sei quantos grupos de turras ou regimentos ou não sei quem. As operações que fiz na Cauboiana foi sempre com grupos de combate. Essas operações foram lançadas sob bases inimigas, em que o batalhão de comandos foi empenhado, tanto uma como outra foram operações que correram bem, tivemos êxito, e nessas duas operações, tanto na Ministra Real como na Neve Gelada, o inimigo sofreu pesadas baixas. Depois do assalto, o inimigo respondeu, veio a primeira tropa do PAIGC que nós conseguimos, assaltou, nós conseguimos repelir o assalto, veio tropa também do Senegal e inclusivamente veio uma tropa que na altura foi referenciada como tropa oriunda da Mauritânia. Eu gostaria de referir de facto a última grande operação que eu comandei na Guiné, que foi a ida a Kumbamori, no Senegal, onde fizemos a destruição completa da base de Kumbamori. Fizemos uma operação muito grande com 12 helicópteros. Atuaram na Guiné 12 companhias de comandos. A sua utilidade revelou-se em várias operações militares de algum secretismo e de elevado grau de dificuldade, como nas operações Tridente, Mar Verde ou Ametista Real, entre outras. Às companhias formadas na Guiné e no continente coube um papel determinante na frente da Guiné. A guerra voltou a revelar as características únicas das tropas comandos. A vontade é determinante na vitória porque o comando não foge ao perigo. Não estarás só nos combates que virás a travar. Seguir-te-á para toda a parte a imagem dos comandos e amigos que têm tombado no cumprimento do dever. É Filhos de Guiné que fez aquilo. Luís Cabral era o único lá como presidente. E Aristide Pereira. Eu dou a culpa para a PAGC, pronto, acabou-se. E um tenente, Tomás Camará, que estava em recuperação, disse, não, meu comandante, não, eu não vou, eu volto. Eles foram enganados e depois assassinados. Permitiu, ou quiçá até ordenou, um verdadeiro genocídio e um assassinato global. Foi uma coisa absolutamente miserável. Moçambique, finais da década de 60. A Frelimo está em luta armada pelas províncias de Cabo Delgado e Niassa. Mas, em breve, a guerra alastra a outros pontos do território moçambicano em resultado de uma ação de grande envergadura planeada pelo general Caúlza de Arriaga.
A Operação Nogórdio, no Planalto dos Macondes, pretendia desalojar o inimigo dos seus redutos. No entanto, o plano fez estender o conflito a outras províncias de Moçambique. Estamos em 1971. O dia 6 de janeiro de 1964 marca o arranque do processo que haveria de levar os comandos à Escola de Aplicação Militar de Lourenço Marques. Menos de um mês depois, a 13 de fevereiro, na Namaacha, tem início o primeiro curso de comandos da região militar de Moçambique. É dirigido pelo capitão de infantaria Flávio Martins Videira. O corpo de instrutores é formado pelos militares que completaram o curso no Centro de Instrução 16, na Kibala Norte, Angola. Terminaram o curso 2 grupos, os vampiros e os sombras, os primeiros a usar boina vermelha. A técnica de combate, a navegação terrestre, toda a gente até aí chamava orientação, nós passámos a chamar navegação terrestre, porque andar na mata é muito mais semelhante com navegar na água, não é? A navegação terrestre, que tinha uma parte de navegação fluvial, ou seja, andar em rios, não é? Lidar, digamos, com os zebros. As matérias eram dadas e levadas, era sempre o médico ou o enfermeiro, mesmo especializado, não era qualquer pessoa que dava, a todos os grupos. Íamos em todas essas matérias que se davam na instrução geral, íamos muito mais longe do que nisso, mas as fundamentais, como lhe disse, era a educação física, as suas vertentes várias, a técnica de combate, a navegação terrestre, não é? O lidar com o helicóptero, entrar e sair do helicóptero, não é? Que era fundamental, e o tiro. Portanto, seleção era a outra regra, digamos, fundamental. Até que no chão era muito dinâmica, não tínhamos um programa rígido. Como disse, havia reuniões diárias de tudo quanto se tinha feito, procurando melhorar o que se ia fazer no dia seguinte. É nestes homens que desprezam as comodidades que está a certeza da nossa vitória. Embora amigos de todas as horas, levam a sério a instrução que lhes exige no momento de serem inimigos potenciais. A preparação do comando tende a ser completa. Os conhecimentos de primeiros socorros permitem resolver muitas situações delicadas, como acidentados ou feridos em combate. Queres ter comando? Quero. Vai e cumpre o teu dever. A entrega dos crachás comando é cerimonial, aparatoso e o derradeiro momento do curso. Os instrumentos orgulhosos têm a noção do seu valor e da sua preparação militar. O crachá é entregue pelo comandante da unidade pelas perguntas que ouvimos. Os militares comandos são voluntários na sua especialidade. O Centro de Instrução de Comandos da Região Militar de Moçambique é extinto em finais de junho de 65, mas, a 1 de outubro de 69, é criado em Montepuez o batalhão que passa a integrar todas as companhias de comandos em atuação na região militar. Ao mesmo tempo, funciona como centro de instrução. É aqui que são formadas 9 companhias de comandos de Moçambique, que incluem brancos, pretos e asiáticos. O quartel dos comandos em Moçambique situa-se em Montepuez e é tal como os homens a que se destina, sóbrio e rude. Os ambientes em que se vive contribuem também para a formação humana que se pretende. A tal comemoração da manhã, os comandos iniciam o dia formando o profissional. Antes da cerimónia, o comandante passa a revista aos seus oficiais e estes aos seus homens. A revista não é apenas o cumprimento de um ritual. Rigorosa, exige do instrumento uma apresentação impecável. Todos os movimentos se executam a correr, incentivando os corpos. O curso ministrado aos comandos portugueses é inspirado na Legião Estrangeira Francesa e nos paracomandos belgas. O objetivo é formar unidades de grande mobilidade e especialistas em técnicas de combate e contra-guerrilha capazes de uma inovação permanente em qualquer dos 3 teatros de guerra em África. Fala a voz do comando. Vais ser submetido a uma instrução especial, vinda a qual receberás o título Comando. Contamos com a generosidade do teu temperamento e com o teu espírito de sacrifício
que serão constantemente postos à prova para que ao longo dos sacrifícios, fadigas, dores e riscos por que vais passar, te possamos considerar digno do título Comando. Só 1 em 100 consegue ser comando. Só depois da revista, depois que sabe estarem os homens com a apresentação exigida por uma guarda de honra, avança a bandeira. O seu simbolismo é em comando. Quando é içada no mastro, os homens dedicam-lhe todo o esforço de um dia que começa e que é sempre cada vez mais árduo. Da cerimónia faz parte a leitura do Código de Comando, a tábua de Moisés destas tropas de elite. Representa um grito de alerta permanente para o pessoal sentir o que é um comando. E, portanto, é lido todos os dias às 5 da manhã para lembrar as pessoas o que é ser comando, para enaltecer. Foi a escolha, digo-lhe, concreta do Santos e Castro e minha, quando estávamos à procura de um código. Tínhamos o Estatuto do Oficial, e ao folhear o Estatuto do Oficial, mas isto, se nós seguirmos aqui, e onde está o oficial, pusemos comando e mais algumas pequenas alterações. A execução de tiro de espingarda é talvez a atividade que se dedica mais atenção. Além do tiro de pontaria, os instrumentos treinam-se em tiro improvisado, visando a execução de tiro sobre alvos imprevistos durante o combate. Ao dilagrama são também dedicadas várias horas de que resulta um conhecimento perfeito da sua utilização. Os instrutores corrigem os instruendos com a autoridade que lhes dá a participação em várias operações. Nós, os comandos, tínhamos um mês operacional, um mês de descanso. Umas vezes íamos para o mês operacional, para a Moeda, outra vez para a Macomia, à Serra do Mapé. As operações atuávamos muito à base de 2 grupos, raramente atuávamos à base de companhias. E nunca saíamos sem um objetivo. Nunca sem objetivo. Porque o guia era-nos entregue sempre lapide. Não, era-nos sempre entregue. E levávamos sempre um intérprete, um guia, além de levarmos, preso com uma corda de nylon, o guia, levávamos sempre um intérprete que já falava o português e falava a língua deles. E, em geral, saíamos quase sempre de noite. Raramente saíamos de dia, sempre de noite. Um grupo deitava-se em posição de combate, o outro estava atrás para a reserva, aquele dava fogo e o outro aqui o reconhecimento. E o outro que o reconhecimento. Metade do grupo ia-se a pôr à frente para a segurança enquanto os outros recolhiam as armas e tudo o que houvesse. Era uma tática do Saraiva. Fugir sempre para perto. Porque às vezes começavam a cair as morteiradas do inimigo e a malta, eles pensavam que nós tínhamos de andar de bandada para longe e nós ficávamos ali o máximo 700, 800 metros. Porque eles pensavam que tínhamos fugido e não, nós ficávamos a 700, 800 metros. Enquanto as morteiradas iam aqui longe. E fui com a 2ª Companhia de Comandos para Angola, onde estivemos um ano, e ao fim de um ano, um dos motivos que acelerou também na altura a nossa ida foi o embargo do petróleo na Rodésia, e fomos para lá, e ficámos por mais um ano e pouco. Entretanto, a segunda tinha regressado quando a minha foi, a 9ª, portanto estava neste momento, a 10ª estava a vir embora, reuniu-se ali a 17ª, a 18ª, a 21ª e a 23ª, que eram as 4 que estavam idas da metrópole. Isto foi logo a seguir a 9ª a ir-se embora num dia, e eu no dia seguinte a começar a formar o batalhão. E além disso começámos a fazer companhias de Moçambique. A diretiva do General Cruz Arriaga em 69 foi assim, porque ele já tinha Anogórdio em mira. E, portanto, a diretiva dele foi muito simples, foi assim, reunir as companhias que havia em Montepoés e fazer companhias, pelo menos 2, dentro de um ano, até 1970, 2 companhias, com base em recrutamento da província, que seriam companhias de comandos de Moçambique. Ainda chegamos ao fim do Anogórdio de Moçambique. Temos um percurso similar ao da segunda, com a diferença. E quando digo que a segunda era independente, estava sozinho quando lá cheguei. Depois veio a 4ª, também, e a 7ª. Mas sempre independentes cada uma.
Com a 28, quando cheguei lá, já havia um batalhão de comandos de Moçambique, que era, na altura, o capitão Oliveira, comandante. A composição das companhias foi sendo adaptada às circunstâncias do teatro de operações. As companhias ligeiras são constituídas por 80 homens, com pouco apoio em termos de serviços e pequena autonomia. Revelam grande utilidade como força de intervenção temporária das unidades de quadrícula. As companhias pesadas tinham um total aproximado de 125 combatentes. A 5 grupos de 5 equipas, de 5 homens cada, juntam-se mais efetivos, o pessoal de serviços, transportes, comunicações, alimentação, enfermagem e um médico. São usadas na proteção à construção da barragem de Cahora Bassa, no difícil cenário de Tete. Quer dizer, não é bem a montanha para um rato. Quer dizer, foi efetivamente uma machadada grande no dispositivo. É verdade que também ajudou que depois tudo se transferisse para Tete. E é tudo em Tete. Moeda, o Planalto de Moeda, a região dos paus, tinha muitos paus secos, espetados, é a região dos paus. E os gajos também tinham material. Eu lembro uma noite, principalmente, que fomos abonados à marteirada, e 6 horas. A gente a contar, ouvia-se disparo, não é? Depois, 6 segundos depois... para transformar os miúdos em homens, quer dizer, o primeiro sinal de alerta, ele sai da aldeia com uma lança na mão e tem que caçar um leão. E na altura em que lança a lança, que atira ao leão, dá um grito, vamos assumir. Vejamos a instrução de minas e armadilhas a que é sujeita uma companhia de comandos na sua preparação para a campanha. Angola é a casa-mãe dos comandos. Mas as necessidades da guerra levam a que, também em Portugal, se formem companhias para os teatros de operações da Guiné e de Moçambique. O Centro de Instrução de Operações Especiais, em Lamego, é criado a 12 de abril de 1966. Aqui são formadas companhias de comandos até aos anos 70. Eu até tenho um bocadinho a validade de dizer que, por vezes, os cursos aqui se tornavam mais difíceis, mais agrestes, motivado o clima, porque o indivíduo em África está calor e tal, às tantas deita-se ou descansa debaixo de uma árvore, bebe um bocado de água e coisa e recupera. E, portanto, havia um contrassenso inicial que era realmente uma pessoa preparar.
em tempos com temperaturas negativas, pessoal para a África. Bem, mas pronto. Foi assim, aguentamos, demos muito boa gestão lá, não tenho dúvidas. Agora, era mais violenta do que Angola em certos aspectos. Porque o próprio clima tornava mais violenta. Pelos teatros de operações de Angola, Guiné e Moçambique passaram cerca de 9.000 comandos, 510 oficiais, 1.587 sargentos e 6.977 praças, que integraram um total de 61 companhias. Houve 357 mortos em combate, 28 desaparecidos e 771 feridos. Grito, sabe que os ladrões mataram-me, filho! Roubaram-me! Levaram-me para a morte! Só tiveste o mês que mataram-me. Em 25 de novembro, o Regimento de Comandos interveio vitoriosamente e de forma altamente meritória nos destinos político-militares de Portugal, consolidando, em definitivo, a democracia e a liberdade conquistada em 25 de abril de 74. Verão quente de 75. Alguns movimentos políticos organizam uma tentativa de golpe de Estado. Há algum tempo que se desenrolam acontecimentos estranhos à democracia. Queridos filhos, era cá ter mais um colega perto de filho. Para tentar esclarecer a situação que ontem se desenrolou junto ao Regimento da Polícia Militar, connosco aqui no Palácio de Belém, uma delegação dos comandos. E vamos falar com alguns dos seus elementos para que eles possam contar o que efetivamente se passou aí ontem de manhã. Assim, eu começaria esta conversa pelo capitão Apolinário. Junto ao Regimento de Polícia Militar, houve uma operação que foi determinada pelo Sr. Presidente da República. Essa missão foi-nos dada cerca das 7 da manhã. Foi transmitida às companhias na sua totalidade e foi recomendado a todo o pessoal que haveria a máxima conveniência em não haver tiros da nossa parte, a fim de podermos entrar no Regimento de Polícia Militar sem qualquer incidente. Nesse momento aproximou-se a coluna que vinha a subir a calçada da ajuda sob o comando do Coronel Jaime Neves e fomos chamados a atenção que haveria 2 janelas de um edifício pertencente à antiga Cavalaria 7, onde estariam entrincheirados elementos com 4 bredas. Entretanto, o Furriel Pires, o elemento dos que foi abatido, deslocou-se para o lado oposto da rua, portanto, da calçada da ajuda e, portanto, teriam passado no máximo 3 minutos, segundo informações do soldado Gouveia, foi o elemento que estava junto dele quando ele morreu. Portanto, nesse momento, o Coronel Jaime Neves decidiu, com uma chaimite, deitar o portão da PM abaixo. E foi o que aconteceu. Portanto, uma chaimite investiu contra o portão, caiu o portão e muro. E o fogo da nossa parte, nessa altura, já não havia. E continuámos a ser flagelados. Só tendo parado de tiro, talvez passado um quarto de hora, no momento em que o Major Tomé, portanto, sai do Regimento de Polícia Militar e vem, e só depois de nós termos pedido para ir dizer, portanto, a Cavalaria 7 para suspender o tiro, que nós não estávamos ali para matar ninguém. Sabíamos que havia objetivos a atingir. Quer dizer, nunca pensou para a cabeça que era curta. Foi daí que vieram o ataque. Quer dizer, quando eu ia em cima, que os gajos nos atacaram, do lado esquerdo. Sob a parte da morte do Furriel Pires, o soldado Gouveia, melhor que eu,
poderá explicar. Então, como é que se passou exatamente? Pois eu estava ao pé de um carro civil, na parte oposta, portanto, do lado direito da calçada da ajuda, e no momento em que ele virou as costas à janela, portanto, à janela onde nós estávamos a ser alvejados da Cavalaria 7, ele foi atingido do lado esquerdo, a munição acabou por sair, atravessou todo e saiu no braço direito. Porque se eu levo no dia seguinte para a Polícia Militar a malta batida, eu não sei onde aquilo acabava. Eu a estes ainda consegui pará-los, uns berros, pontapé de um. Agora a malta antiga. Havia gajos a chorar em mel e os antigos, uma coisa. Só matamos 200, 100 por cada um dos nossos, sabe? Eu gostaria que o Alferes, uma vez que temos aqui um croquis, não é? Da situação geográfica, gostaria que explicasse realmente, por palavras suas, como é que as coisas se passaram. Portanto, há uma companhia que se apresenta aqui, portanto, na parte de cima da calçada da ajuda e que fica aqui estacionada, mais ou menos nesta zona, em virtude de uma barragem feita na estrada, portanto, por civis e militares da Polícia Militar. Portanto, 3 grupos de combate apresentam-se, portanto, aqui na rua do Museu Agrícola de Ultramar e entram e automaticamente, quando se vão dirigir para a Polícia Militar, frontalmente, portanto, são atingidos por fogo vindo do Cavalaria 7, portanto, de 2 janelas situadas mais ou menos neste sítio. Gostaríamos também de falar com o Furriel Altino. Pois, efetivamente, só teria a dizer que o grupo em que eu ia, que era comandado pelo nosso Tenente Coimbra, que acabou por falecer na operação, e até no fim portanto, ia na cauda da coluna e ao instalarmos no alto da calçada da ajuda, houve, portanto, mal a viatura parou, íamos no Unimog, ouvimos logo umas rajadas de metralhadora e uns tiros, uns disparos. Fomos ali pela rua, portanto, damos toda aquela volta ao depósito-geral da DIT, quando de repente, lá mesmo na frente, já nas traseiras do quartel militar, subiram uns 3 ou 4 disparos. Um soldado bem gritar que o nosso tenente tinha sido ferido e um outro militar tinha sido ferido. Quando lá cheguei, vi o nosso tenente estava morto, estava caído, estava, portanto, tendo mesmo a sensação que estava morto. Mais tarde vim saber que não estava, porque com ele após ser socorrido, acho que ainda tentou falar, mas já não conseguiu. O tiro eu tive cuidado de ver, portanto, tirei-lhe a roupa, tirei-lhe o dolman e vi que ele tinha o tiro precisamente à parte de cima do coração, do lado esquerdo. Portanto, o tiro era fatal, o sangue perdeu muito e eu, concretamente, o soldado Martins está aqui ao meu lado, é que estava ao pé dele e talvez visse de onde veio o tiro. Eu não vi. Pois, eu estava precisamente perto do Tenente Coimbra. Quando o Tenente Coimbra progrediu para o outro lado da rua, eu estava ao lado contrário e quando ele me chamou, eu corri, não é, em técnica de combate, e quando cheguei ao outro lado, manda-me um tiro que me acerta no pulso, não é, fura-me a coronha e acerta-me, mas foi só de raspão e eu queixei-me, mas ao queixar-me só me deu a impressão de queimado e, quer dizer, rocei assim com o pulso no dolman e disse assim para o Tenente Coimbra, balas que já me iam atingindo. E o Tenente viu, não é, deve ter visto que o tiro foi mandado para mim, que me viu ferido, vai assim para a frente para ver de onde é que era e ele já não deve ter visto porque quando ele corre mandam-lhe 2 tiros. Eu virei-me quando ouvi os tiros e já só ouvi ele dizer ai. Quando ele disse ai, cai no chão, não é? Eu procurei logo ir a correr, fui logo ao pé dele, mas quando lá cheguei já não reagia, já nem disse nada. Já tinha assim os olhos vidrados, até assim virados para cima. E então há um dos nossos que vai para o meio da rua e com uma HK, não é? Dá uns tiros assim, mas para o telhado, que era mais para assustar do que propriamente para matarem. Que veio uma chaimite e é que conseguimos socorrê-lo. Mas acho que quando chegou ao hospital já ia morto, ele já no chaimite já não dizia nada, não é? A ação dos comandos foi em todas as alturas uma ação pronta e o sucesso deve-se em grande parte precisamente à sua atuação e à sua determinação. O Regimento de Comandos, nesta altura, ainda não se encontra satisfeito. Acha que há muito mais a fazer. E está realmente firmemente determinado a ir ao fim. E o Monjal pode, portanto, contar com ele para realmente ver o povo português satisfeito uma vez para sempre. Quer dizer, depois daqui ali do Godace, Monsanto, e depois da Polícia Militar, se os pais não se rendessem, havia este grande pincel, e esse era o pior de todas. E estávamos preparados, não tenho dúvidas. Preparados e prontos, calma mentada. E, portanto, talvez aqui o nosso capitão Polinário
que saiba que houve aspirantes sempre atrás dos soldados, de arma apontada aos próprios soldados da Polícia Militar, que se eles se entregassem, que talvez os matassem. Portanto, isso é concreto porque depois da Polícia Militar se ter rendido, eu falei com vários soldados, aliás foram eles que vieram ter comigo, e disseram-me que eles nunca quiseram tomar qualquer atitude contra nós, mas que houve realmente na Polícia Militar aspirantes, essencialmente em Cavalaria 7, portanto, na parte de instrução, que teriam estado junto dos militares e que os obrigaram a disparar, que inclusivamente lhe ofereceram morte no caso de não disparar. Realmente o Major Andrade teria dito ao Sr. Presidente da República que se iria entregar às 8 da manhã, mas que no plenário da unidade, numa atitude mais psicológica sobre todo o pessoal, que disse que nunca se entregaria, e mais que, em última instância, pois ele utilizaria métodos, inclusivamente utilizaria, se fosse preciso, a morte para com ele próprio, só para não se entregar. Judar bandeira na hora que passa é apostar num Portugal eterno, para além dos homens, para além das ideologias, para além das revoluções. Soldados, como militares, o vosso compromisso não é com os homens. O vosso compromisso não é com as ideologias, nem com os partidos, muito menos com as revoluções. O vosso compromisso, a vossa aposta é com a pátria. Durante o período de 25 e 26 de novembro de 1975, depois de conhecida a condição de insurreição armada de algumas unidades do Exército e da Força Aérea e se houve ordens do Comando Operacional, instalado pelas autoridades legítimas no Regimento de Comandos, na Amadora, este recebeu missões operacionais com a finalidade de repor a legalidade. Pelos comandos, oficiais, sargentos, praça. Os comandos foram cerca de 1% das forças empenhadas na guerra, mas o número dos seus mortos é de cerca de 10% do total das baixas, uma percentagem 10 vezes superior à das forças regulares. Mas também terão infligido ao inimigo elevadas baixas
e capturado mais armamento do que a restante tropa. Os comandos conquistaram assim uma aura mística que não desapareceu com o fim da guerra. Mamasume, aqui estamos, é o seu grito. E o lema, a sorte protege os audazes. Com a entrega de crachás aos novos comandos, encerrou-se mais um curso daquelas forças especiais. Presidiu a cerimónia o chefe de Estado-Maior do Exército e membro da Junta de Salvação Nacional, General Carlos Fabião, que foi recebido com as honras que lhe são devidas à sua chegada ao Batalhão de Comandos número 11, na Amadora. Foi desde 1 de julho de 1974 a Casa-Mãe, em Portugal. Começou por ser Batalhão de Comandos número 11. Era composto pelas companhias 2041, 2042, 4041 e 112 de 74. A 1 de maio de 1975 passou a ser Regimento de Comandos da Amadora. Até 76 tinham sido formadas em vários centros de instrução um total de 67 companhias. Depois da homenagem aos comandos mortos em combate, com a colocação frente ao mastro da bandeira nacional das respectivas armas e boinas simbólicas, procedeu-se à entrega dos crachás aos novos comandos. Seguidamente, o general Fabião fez a entrega do estandarte nacional ao batalhão. A partir de 1977, formaram-se, em média, 6 companhias por ano, 2 por batalhão e ainda especialistas para as subunidades, apoio e serviços. Passa a existir um batalhão de comando e serviços, um batalhão de instrução e 2 batalhões de comandos. Mais tarde, surge uma companhia de apoio de combate. É uma unidade operacional de excelência que constitui uma força de reserva à ordem do chefe de Estado-Maior do Exército. Alguns meses mais tarde, realizou-se no mesmo Batalhão de Comandos número 11 a cerimónia de graduação em coronel do Major Jaime Neves, comandante daquela unidade. Presente, o comandante da Região Militar de Lisboa e do COPCON, Brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho. Encontravam-se ainda, entre as individualidades presentes, alguns membros do Conselho da Revolução e diversos comandantes de unidades da Região Militar de Lisboa. Em período de paz, há que registar a participação em exercícios nacionais e estrangeiros, onde os comandos portugueses provaram a disciplina e eficácia que os caracteriza. O desempenho nos exercícios Pegasus e Comangoi angariou grande respeito internacional. Código Comando. O comando ama devotadamente a sua pátria, estando sempre pronto a fazer por ela todos os sacrifícios. O comando pratica a camaradagem e procura assegurar a solidariedade moral entre todos os seus irmãos de armas. Mas não aceita a indignidade, nem a desobediência, nem o desrespeito pelas regras da disciplina e da honra. Sempre disposto a auxiliar quem precisa do seu apoio material ou do seu amparo moral, quer na paz, quer na guerra, e em frente do inimigo, afirma-se constantemente pessoa de caráter. Nos anos 80, registram-se acidentes mortais durante os cursos de comandos. Em 1993, o Regimento de Comandos da Amadora é extinto e os cursos encerrados. Os militares, comandos, no ativo, são espalhados pelas unidades do Exército Português. Basta lá, exato, mais para o meio, exato, vai gritando comandos, vai gritando comandos, vai gritando comandos, caralho! O que é que passa contigo? És uma paneleira, és? Hã? Estás a encher uma maricócia? És uma maricócia? És? Está lá aí! Recordo que o início da prova mostra uma imagem de um oficial com um caixão em que me é perguntado qual é a primeira pessoa que querem que se informe em caso de morte. Eu não respondo, digo que estou ali para cumprir e para fazer a prova. Inicio a prova e lembro-me de começar a rastejar por debaixo do arame farpado e começar a ouvir tiros e começar a ouvir rebentamentos. E é aquela situação de aflição de estás debaixo de
de arame farpado e não podias sair para lado nenhum, quer dizer, os tiros têm que bater ali. Obrigatoriamente eles passam ao pé dos pés e passam por cima da cabeça e passam por cima do corpo e nós temos que fazer ultrapassar todos os obstáculos debaixo de fogo. O querer não é poder, portanto, o poder é que tem muita força e o querer, não é? Portanto, há duas coisas, há o poder, há o querer e depois há o saber. Mas ali tem a ver mais com o poder, não é? Porque o querer todos queriam. Todos queriam ser comandos, todos queriam acabar o curso de comandos, todos queriam ter uma boina e um crachá. Cuidado com o pé do gás, pá! É pá, cuidado! Corre, corre, corre! Dá-lhe agora! Mais rápido, mais rápido! Para mim, o curso de comandos, o que tinha de mais importante era isso, era a realidade, era a prova de fogo, era a prova de choque, era levar as pessoas à exaustão para perceber até quando é que iam. Porque se havia uma eliminação e se tinham que se formar pessoas com uma determinada formação e com uma determinada capacidade física e mental, portanto, tinha que haver, de facto, exercícios que levassem as pessoas à exaustão, para perceber, de facto, que eram os que conseguiam passar e os que não conseguiam. Não é? Senão, não é uma tropa especial. Não é? Os cursos na Amadora, e eu fui comandante da Companhia de Inchão, na altura em que era só uma Companhia de Inchão, e depois, mais tarde, comandante do Batalhão de Inchão, por 2 vezes, comandei o Batalhão de Inchão. Introduziram-se mais algumas matérias adequadas à evolução que se teve, e claro que houve algumas matérias que foram um bocadinho mais encurtadas, sobretudo já aí nos anos 80 e poucos, que houve uma grande evolução, e até depois com estas evoluções mesmo de pessoal que foi tirar cursos ao estrangeiro porque o Regimento de Comandos, mais tarde foi uma unidade em que tinha um lote bastante grande de oficiais com cursos tirados no estrangeiro. Somos jovens e audazes, palmilhando matas sem fim, e mostramos ser capazes de lutar até ao fim. Aprendemos a ser duros, a lutar até morrer, e mostramos ser seguros, não faltando ao dever. Minhas senhoras, meus senhores, familiares e amigos e companheiros dos militares que hoje juram bandeira, o conforto da vossa presença lembra-nos que durante o período de instrução foi alguém que muito prezais, que tivemos sob a nossa responsabilidade. Coube-nos, enquanto militares, a sua preparação para a defesa da pátria, que estes jovens tiveram o privilégio de aceitar servir numa especialidade que os dignificará. A instrução é a razão maior desta casa. Através dela, visamos formar unidades coesas e determinadas, com alto espírito de corpo, aptas para cumprir com eficiência todas as missões cometidas ao Regimento de Comandos. Como português e como militar! Como português e como militar! Servir as Forças Armadas! Servir as Forças Armadas! Mas, a 16 de setembro de 2002, 9 anos após a extinção do Regimento de Comandos da Amadora, inicia-se o 100º curso de comandos. A formação é feita no Regimento de Infantaria número 1, na Serra da Carregueira. No final do ano vão desaparecer da estrutura das Forças Armadas e o presidente Mário Soares quis prestar-lhes uma última homenagem pública, se bem que em dia de festa o ambiente foi tenso esta manhã na Amadora, com lágrimas e protestos. Vieram de todo o lado, até dos Estados Unidos, de comboio de automóvel em autocarros fretados, com os estandartes da associação que os representa e as memórias das guerras que ainda os unem. Isto não é brincadeira, isto não é desenhos animados, isto é real, isto aconteceu.
há 24 anos. Eu tenho-os na memória, que quando estou com meus filhos nos braços, eu lembro-me deles, dos meus colegas que lá ficaram. Lembranças à parte, é dia de reencontrar velhos camaradas de armas. Em 70, 71, Fez a guerra? Na Guiné. Sou da primeira companhia. Mas é também o toque a reunir de todos quantos, desde a criação desta força de elite em 1964, vieram hoje à Amadora manifestar a sua tristeza pela extinção do regimento de comandos prevista na reestruturação das Forças Armadas. Nós somos uma família e, como tal, uma família com mais de 30 anos e é uma decisão bastante errada. Enquanto precisaram de nós, serviram-se de nós. Fomos carne para canhão. Eu posso falar agora, ao fim de 24 anos. Mas outros não poderão falar. Em qualquer outra situação é necessário que haja uma tropa como a nossa. Por tudo isto, foram alguns milhares os ex-comandos que hoje assistiram às cerimónias de homenagem ao seu regimento de sempre, presididas pelo Presidente da República. Homenagem aos mortos e condecoração do Estandarte Nacional com o grau de membro honorário da Ordem Militar de Avis. Desfile das Forças, Jaime Neves, o primeiro comandante da Amadora, é, na parada do seu quartel, um homem só. O destroçar faz-se em silêncio, as gravatas pretas a dar o tom de perda irreparável. E no fim da festa, um velho soldado a demonstrar que, afinal, os homens também choram quando se põem a lembrar. O último curso de comandos é ministrado no Centro de Instrução de Operações Especiais em Lamego, em 1996, um ano após o encerramento do Regimento de Comandos. Em virtude das solicitações de Angola e Moçambique e ao abrigo dos programas de cooperação técnico-militar. É admirável a coragem dos oficiais e sargentos que nestes cursos se formaram. Homens que nos seus países apenas querem ser comandos. Lê o Código de Comando. Vou ler o Código de Comando. Código Comando. O comando ama devotadamente a sua pátria, estando sempre pronto a fazer por ela todos os sacrifícios, constante exemplo de energia, de amor ao trabalho, de dedicação e lealdade aos chefes. A cooperação militar portuguesa com Angola surge pouco depois das primeiras eleições, após os acordos de Bicesse, em março de 1993. Face às enormes dificuldades com os confrontos de Luanda, o governo pediu a Portugal ajuda no domínio da formação. Em abril de 1993, militares portugueses avaliam uma forma de desenvolver essa cooperação. Os comandos estão em Angola desde 1993, data a partir da qual passaram a assessorar a formação das companhias de comandos de Angola. Fazem a assessoria no Centro de Instrução de Comandos, que é uma unidade que depende da Brigada de Comandos angolana. Dá-se especial relevo, tal como no curso de comandos em Portugal, damos especial relevo à formação nas áreas da técnica de combate, do tiro e da orientação. Em março de 1994, face às exigências operacionais,
foi desenvolvido, no âmbito da cooperação, apoio na formação de comandos. A unidade de comandos das Forças Armadas angolanas acabou por desempenhar um papel preponderante. Há uma grande semelhança entre os símbolos e as tradições adotadas em Angola. O Código de Comando é igual ao nosso. O curso inicia-se com a prova de choque, segue-se a fase individual, que termina também com a prova individual de combate. Segue-se a fase de equipa, que termina com a prova de equipa, e depois passa-se para a fase do grupo. Todas estas fases têm uma duração de 6 semanas. No final, e depois das companhias formadas, são projetadas para desempenharem missões no território angolano. Anda, rapaz! Olha para a perna esquerda! Em Moçambique estivemos durante um ano, durante o qual preparámos 3 batalhões de forças especiais. Os militares que frequentavam o curso eram provenientes da Renamo e da Frelimo, integravam as 3 companhias de instrução, 2 de praças e uma de quadros. A cooperação militar foi em grande parte centrada na área da formação, nomeadamente cursos de ações especiais e de infiltração aquática. Com o fim da guerra, em 2002, calaram-se as armas. No domínio da cooperação, outra etapa, não menos importante, se levanta: a reorganização e reestruturação das Forças Armadas angolanas e, em particular, da Brigada de Comandos. Passados 30 anos sobre o fim da guerra em África, uma companhia de comandos, a primeira da pós-reativação da especialidade, é mobilizada para apoiar as Nações Unidas. Atua no Teatro de Operações de Timor-Leste, integrada no agrupamento Hotel da Unimed, no período de 23 de janeiro a 10 de junho de 2004. A primeira companhia de comandos tinha como missão conduzir operações de segurança na sua área de intervenção nos distritos de Aileu e Manufai. A companhia tinha um efetivo de 115 militares e estava preparada para garantir a segurança de cidadãos nacionais residentes em Timor-Leste em caso de insurreição, com a execução de escoltas, apoio médico-sanitário, transporte de cargas e as denominadas Civil Military Affairs. Desempenha também ações de escolta de viaturas de transporte de armamento e ocupa a posição de Aileu, garantindo a segurança física do aquartelamento. A Força Nacional destacada para o Afeganistão como Quick Reaction Force, da ISAF, era composta por uma companhia de comandos e um destacamento de apoio de serviços. Integrava 157 militares. Esta Força Nacional destacada iniciou a sua missão em 10 de agosto de 2005 e dispunha do apoio de um Tactical Air Controller Party, que integrava 7 militares da Força Aérea Portuguesa. A missão era garantir a adequada ligação e coordenação aos meios aéreos quando a ação da Companhia de Comandos assim o exigisse. O ambiente operacional em que a Companhia de Comandos foi empenhada no Afeganistão é caracterizado por uma forte instabilidade decorrente do conflito existente,
Há a salientar o facto de existirem grandes amplitudes térmicas no clima afegão, o que para nós é uma situação nova. As companhias de comandos evidenciaram uma grande disponibilidade operacional, reconhecida por todos, nomeadamente pelos comandos da missão. Desempenharam missões de patrulhamento diurno e noturno, efetuaram ações helitransportadas, foram projetadas a grandes distâncias, tendo inclusive realizado patrulhas de longo raio de ação. Durante a realização de um desses patrulhamentos e na sequência de uma ação de ajuda às populações, temos a lamentar a ocorrência de uma emboscada na qual foi vitimado um primeiro-sargento Roma Pereira e do qual resultou também o ferido o cabo adjunto Horácio Mourão. As companhias tinham um efetivo aproximado de 110 militares, eram constituídas por 3 grupos de combate e ao seu dispor tinham 21 viaturas. Inicialmente viaturas Uro de fabrico espanhol e ultimamente viaturas AMAR de fabrico americano. No teatro de operações do Afeganistão, a 2ª Companhia de Comandos cumpriu uma ampla variedade de missões, demonstrando uma prontidão permanente e uma excelente versatilidade. Para além de missões de rotina, comuns a todas as unidades, os grupos de combate da companhia efetuaram projeções para fora da área de operações de Cabul e participaram em operações inéditas, em conjugação com as forças da coligação. As novas unidades de comandos chamam a si, com orgulho e convicção, a responsabilidade de promover e dignificar o nome de Portugal em missões no seio da NATO e da comunidade internacional.